Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Bom podermos estarmos aqui, louvar ao Senhor. Eu creio que Deus tem algo para nós nessa noite. Se essa palavra sair como está no meu coração, eu creio que vai ser poderosa. Nos últimos dias, eu não sei quantas horas eu tenho passado estudando, não sei se 4, 5, 6 horas por dia, estudando, mergulhado na palavra. Mas essa semana, exatamente sexta-feira, no período da tarde, eu estava sentado na minha mesa, aonde eu oro e estudo, e Deus começou a me ministrar de uma forma muito forte. Eu só não tenho certeza se essa palavra é para agora, para esse momento, mas é o que está no meu coração, está remoendo no meu coração. Eu gostaria de partilhar com você. Todos nós nascemos com uma medida. Tem pessoas que desejariam, ou que desejam, ou que desejou crescer mais, outros menos. Porém, cada um tem uma medida. Creio eu que, de forma genética, a genética estabelece uma medida. As pessoas dizem que eu sou baixo, eu não acho, eu tenho 1,70 m, eu sou muito alto. Não sou alto não. Eu tenho 1,70 m bem medido, irmão. Sim, quando eu falo bem medido é esticando. Se for exato, dá uns 69. Mas como eu não gosto de ficar no meio redondo. O que eu quero dizer nessa noite é que nós nascemos com medidas. Eu usei o exemplo da medida, da estatura. Mas nós não nascemos com dimensão. Amém? Eu quero começar por um território muito conhecido, mas que eu acho importante começar por lá. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Eu sinto que eu preciso começar por aqui. Sobre medida e dimensões. É isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Talvez não consiga terminar o que eu vou começar hoje, por aquilo que está no meu coração. Há um grito dentro do meu coração. Não por uma medida maior, mas por uma dimensão maior. Eu percebo que Deus quer nos levar para outras dimensões. Ezequiel 47 é um território muito conhecido. Quando eu falo que é um território conhecido, eu estou dizendo que é uma passagem extremamente conhecida. Mas por ser a palavra de Deus, existe novo sobre o conhecido, amém? Existe uma porção nova sobre o mesmo. Ezequiel 47, versículo 1 em diante. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele, o homem, me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E ainda mediu outros 1000, e era já um rio, e não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que deviam se passar a nado, rio pela qual não se podia medir. Existem coisas na nossa vida que podem ser medidas. Eu quero que você entenda, irmãos, que quando se fala de bênçãos, entendam isso, eu quero que você entenda.
Eu não creio que bênçãos são compradas. Eu não creio que eu pago preço para ser abençoado. Eu não creio. Eu creio que Jesus me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O senhor não crê em pagar um preço por bênção, não. Preço é por outra coisa. E eu vou deixar bem claro isso nessa noite. As práticas espirituais, eu disse aqui esses dias, que as práticas espirituais não são moedas de compra. Ou seja, nós não compramos Deus pelo que fazemos. Mas existe algo que depende de mim e de você. Quando nós olhamos para textos como Efésios 4:11, e ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Isso para mim é uma medida. Você não escolhe ser apóstolo, você nasce com o chamado. Você não escolhe ser pastor. Eu acho que vou ser pastor. Não, você não escolhe isso. Isso é uma medida, você nasceu com isso. Você não escolhe ser evangelista. Ou seja, existem coisas que nós não escolhemos. Nós podemos aceitar, isso é outra coisa. Eu posso aceitar o chamado que Deus me deu. Eu estaria errado em rejeitar, mas eu tenho o direito de escolha. Mas eu não escolho o que eu quero ser. Eu na verdade eu não queria nem ser pregador, queria ser cantor, mas a minha voz não ajuda. O que eu quero dizer, irmãos, é que eu não me torno cantor porque eu quero. Eu não tenho voz para isso. Eu me intrometo às vezes, tento, mas não tenho essa medida. Existem pessoas que têm essa medida. Nós temos a visão, nós desenvolvemos visões de mais importante e menos importante. Eu não creio que Deus veja mais importante ou menos importante. Eu creio que Deus olha mais a questão de dimensão. Eu não vejo que Deus olha para um apóstolo, para um presbítero, para um bispo e diz: ele é maior do que um diácono, ele é maior do que um porteiro. Eu não vejo que Deus olha dessas coisas. Eu não vejo que Deus vê. Eu não consigo enxergar que Deus vê mais importante ou menos importante. Eu consigo enxergar medidas e dimensões. Quando você olha, por exemplo, para Davi e Golias, vamos falar de medidas. A medida de Golias era muito maior do que a medida de Davi. Sim ou não? O tamanho de Davi, tamanho fala de medida. O tamanho de Davi era desproporcional à medida de Golias. Quem olhava para Golias via as medidas dele exagerada. Quem olhava para Davi via que as medidas dele eram insignificantes comparadas às medidas de Golias. Porém, no desfecho da história, não foi a medida que contou, foi a dimensão. No final, quem ganhou não foi a medida, o que ganhou foi a dimensão. O que eu quero dizer, irmãos, é que não importa a medida. Quando eu falo que não importa, não quer dizer. O que eu quero dizer é que não é determinante a medida. Eu gostaria de ser um pastor, mas eu não tenho chamado para isso. Não é a medida que determina quem eu sou. O que determina quem eu sou é a dimensão, porque eu não posso mudar a medida, mas eu posso escolher a dimensão. Eu não posso escolher o que eu quero ser, mas eu posso escolher em que dimensão eu vou viver, naquilo que Deus me chamou para ser. Eu não posso escolher, irmãos, ser o que eu quero. Irmãos, eu creio que Deus é detalhista. Por que o senhor crê que Deus é detalhista? Porque Salmo 139 mostra Deus de uma forma detalhada.
Deus dizendo que escreveu todos os nossos dias. Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Deus teve a preocupação de escrever cada dia da sua vida. O que você acha disso? Você pode nem ligar para isso, para mim é muito importante. Isso significa que todos os dias, quando eu decido orar, eu não simplesmente oro para ser abençoado, eu oro para saber o que Deus fez para mim, ou preparou para mim naquele dia. Oração não é só o meio de receber, oração precisa ser o meio de conhecer. Eu não esqueci de Ezequiel, depois nós vamos para Ezequiel. Abra comigo Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Aleluia. O que eu quero te mostrar nessa noite, pela graça de Deus, é que a estrada que nós estamos, ela não tem limite de velocidade. Quantos podem dizer amém? O que eu quero dizer para você é que todos nós estamos numa estrada com um carro, tipologicamente falando. Todos nós estamos na mesma estrada com um carro, só que quem determina o limite de velocidade é você. E essa velocidade não é questão de quem vai chegar primeiro, eu estou falando na questão dimensão. Que dimensão eu quero viver? Aonde eu quero chegar? Eu não estou falando de coisas materiais agora. Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios 4, 7. Diz assim: a graça, diga a graça. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção, a medida do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós, na proporção do dom, ou seja, na medida do dom de Cristo. Existe uma medida. Vai para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Ah, Jesus, eu te amo, Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 3. Acharam? Não é transformável pela nossa mente, não, é outra coisa, é o versículo após esse. Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé, ou a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu uma medida de fé para cada um. A fé tem uma medida. Deus deu uma medida de fé para cada um. A diferença não está na minha medida para a sua. A diferença não está na sua medida para a minha. A diferença não está no tamanho da fé, está na dimensão da fé. O segredo não está na medida. O segredo está na dimensão. Quantos homens haviam alistado na guerra de Israel para encarar os filisteus? Quantos homens tinham? Quantos homens receberam a proposta de lutar contra Golias e casar com a filha do rei? Todos eles receberam. Davi não era o homem mais alto de Israel. Na verdade, quem era o homem mais alto de Israel, do ombro para cima, era Saul. Ou seja, a nível de medida, o único que tinha condições de lutar, ou que deveria encarar o gigante, era Saul. Mas Saul olhava para a medida de Golias e via que ele era muito maior. Ele coloca a filha a prêmio, a leilão, para quem quisesse casar com a filha, matasse o gigante. Tipo assim, resolva o meu problema que eu dou minha filha para você.
E aí chega um menino, o qual Saul diz: você é muito jovem, você não pode encarar isso. Você não pode encarar ele, ele já é um guerreiro experimentado. A questão, quem olhava para Davi, a nível físico, a nível de medida, o subestimava. Porém Davi tinha uma dimensão. O que vai fazer a diferença na sua vida não é quantos anos apenas você tem de crente. O que vai fazer a diferença é a dimensão que você tem em Deus. O que vai fazer a diferença, irmãos, não é a medida que você recebeu, mas a dimensão que você desenvolveu. Porque a medida Deus estabelece, a dimensão eu decido. Deixa eu te falar um pouco de história. Houve um povo. Existem poucas coisas escritas sobre eles no Brasil ou no português. Os morávios, conhecido como os moravianos, liderado por um homem chamado Zinzifort. Os morávios eram um grupo de pessoas que vieram de um lugar, de outro, e se reuniram porque eles eram refugiados e eles vieram para um lugar. E esse homem chamado Zinzifort hospedou eles na sua fazenda. E eles tinham problema, eles tinham desavença, eles tinham discórdia doutrinária. Porque era um grupo que veio de um lugar, de outro, e eles ficaram tudo juntos, e eles discordavam doutrinariamente, eles discordavam um monte de coisa. Era uma confusão aquele povo. Mas uma sexta-feira à noite, alguns daqueles irmãos decidiram orar. E quando eles decidiram orar, eles tiveram a visão de um cordeiro ensanguentado. O logotipo dos morávios é um cordeiro com a bandeira. Se tornou o logotipo. E eles tiveram a visão de um cordeiro. E aquilo trouxe um quebrantamento para eles. No domingo pela manhã, eles reuniram toda a comunidade, fizeram uma ceia e decidiram pedir perdão um para o outro. E decidiram viver uma causa maior do que as diferenças que eles tinham, doutrinária, comportamental. E eles fizeram uma ceia. E aquela ceia durou 12 horas. 12 horas. Tamanho comover, eles se abraçavam, eles se arrependiam, a glória de Deus tomou aquele lugar, e aquela ceia, aquele culto de reconciliação durou aproximadamente 12 horas. Em meio àquilo ali, homens se levantaram, mulheres se levantaram, homens que trabalhavam secularmente se levantaram e decidiram fazer 24/7. Eles decidiram orar 24 horas, 7 dias por semana. 24/7. Eles decidiram orar 24 horas, cada um orava uma hora, com revezamento, cada um orava uma hora. Eram homens que trabalhavam, eram as mulheres que trabalhavam, e eles oravam 24/7. Essa oração durou pouco tempo, durou 120 anos, de forma ininterrupta. Eles não paravam de orar. Eles oravam 24 horas, 7 dias por semana, e durou 120 anos. Desses 120 anos, missões nasceram, milagres aconteceram. Por quê? Porque não é a medida que define, é a dimensão. Me diga quanto tempo você passa com Deus, e eu vou dizer para você que dimensão que você quer. Pastor, eu sou crente. Isso é uma medida, uma dimensão. Pastor, eu sou pastor. Isso é uma medida, é uma dimensão. Pastor, eu sou profeta, eu sou evangelista. Isso é uma medida, não uma dimensão. Pastor, eu sou cantor, eu sou músico. Isso é uma medida, não uma dimensão. Os morávios foram os grandes influenciadores de John Wesley. Os morávios, para ser enviados como missionários, eles se vendiam como escravos. Eles se vendiam como escravos para ser levados para outras nações. Eles se vendiam como escravos, sabendo que não voltariam, que eles morreriam como escravos. Mas eles faziam isso.
Porque eles amaram tanto o Senhor. E eles diziam que o Cordeiro receba a recompensa por tudo aquilo que ele fez. Não tinha limitações para eles. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Não existe limitações, existem medidas. Não existe limites. O que existe são medidas. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3. João capítulo 3. Às vezes nós não sabemos por que o pastor quer que a gente venha orar na igreja. Por que o pastor tem esse negócio de oração? Não sei para que isso. A gente tem culto quarta e domingo. Você quer viver de quarta e de domingo? Viva da sua medida. Isso é uma medida. Mas eu sei que Deus está levantando pessoas que não aceitam apenas mais uma medida. São gratos por uma medida, mas não querem viver apenas como uma medida. Escute, queridos, já passaram homens ilustres por essa terra. Eu não estou falando nem homens cristãos. Thomas Edison, Santos Dumont, podemos falar de pessoas contemporâneas, Bill Gates. Ah, pastor, esses caras nasceram com QI privilegiado, nada. Alguns deles eram zombados na escola. As professoras diziam que ele não ia ser nada. Hoje, nós somos aproximadamente 7,2 bilhões de pessoas no planeta. 7,2 bilhões de pessoas no planeta. 7,2 pode ser medida. Mais um. E no final a conta, a medida é de 7,2 bilhões. Isso pode ser uma medida, você pode ser mais um. E eu não estou falando sobre ser melhor. Eu estou falando que você pode ser mais um na estatística do IBGE. 42 milhões de crentes no Brasil. Isso pode ser uma medida, talvez mentirosa, mas pode ser uma medida. Uma medida. Não uma dimensão. No meio desses 42 milhões, existe homens e mulheres, e eu não estou falando de idade, mais novo ou mais velho, que não querem ser apenas uma medida, que querem viver uma dimensão, que não querem ser apenas mais um crente, porque dentro deles, dentro de alguns deles, queima fome e paixão por uma dimensão maior. Que não querem simplesmente entrar na igreja no domingo à noite, ouvir uma palavra, terminar um culto e dizer glória a Deus, aleluia. Pastor, por que o senhor fez isso? Porque os crentes só está faltando fazer isso, tão religiosos que estão ficando. O que vai fazer, o que vai causar uma dimensão em você, é quanto tempo você passa com a palavra, é quanto tempo você passa na presença dele. Deixa eu voltar à frase que eu falei. Eu não estou falando de compra, eu estou falando de dimensão. João capítulo 3, versículo 34. Acharam? João 3,34 diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá seu Espírito por medida. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. Deus não libera uma medida. Espiritualmente não existe medida. O que existe são dimensões. O que existe não é medida. Deus não está colocando contra-gota. Sabe essa garrafa? Ela tem, a medida dela é 510 ml. Você pode encontrar com 1 litro. Você pode encontrar com 5 litros. O garrafão d'água ali tem quantos litros, gente? Aquele garrafão. 20 litros, aquilo é uma medida. Quando Ezequiel
Quando o homem mediu que Ezequiel pisou, que ele andou a metragem, ele tinha água pelo tornozelo. Ezequiel estava de frente com o mar, e Ezequiel poderia dizer simplesmente assim: eu tenho todo o mar para mim. E o mar poderia dizer para ele: eu só tenho só o seu tornozelo. Ezequiel poderia olhar para o mar e dizer: eu tenho todo o mar. E o mar diria para ele: eu só tenho o seu tornozelo. E aí ele mediu mais, e as águas subiam. Eu tenho todo o mar. Mas ele disse: eu só tenho os seus joelhos. Ele mediu mais: eu tenho todo o mar, eu só tenho os seus lombos. Mas chega uma medida, chega uma dimensão, chega uma medida, irmãos, que não cabe mais cálculo. Chega uma hora da sua vida que não é mais medida. Você pode medir um garrafão daquele, você pode medir uma caixa d'água de 1000 litros, de 2000 litros, de 5000 litros. Eu quero ver você medir o mar. Vai lá, vai para a beira da praia. Esses dias colocaram um videozinho, a onda vindo e a mulher puxando com o rodo. Alguém viu isso? Quando você olha aquilo, você fala: essa mulher é o quê? Louca. Se você visse se você visse alguém com umas 50 garrafas PET na beira do mar, e eles enchendo, e você perguntasse: o que você está fazendo? Ele falaria para você: eu estou engarrafando toda a água do mar. O que é que você diria? Seu louco, você vai morrer aí. Isso daí é incalculável. É isso que Deus está dizendo para nós. Eu gostaria de derramar algo sobre você que ninguém conseguiria contabilizar. Eu gostaria de entregar algo para você que o mundo não consegue medir, que as riquezas não conseguem medir. Eu gostaria de entregar algo para você que o dinheiro não compra. Eu gostaria de entregar algo para você. Eu gostaria de entregar. Eu tenho para te entregar. Eu só quero saber se você quer essa dimensão. Deus me ministrava sexta-feira, Ele me dizia: não pare na sua medida, eu tenho dimensões para você. Ele me dizia: não se preocupe com o tamanho da sua igreja, o tamanho é uma medida, aonde ela vai chegar é uma dimensão. A medida Deus te dá, a dimensão é você que alcança. Os morávios, eles me incendeiam. Deixa eu te falar uma coisa. Nós podemos ter uma igreja de 1000 pessoas. Isso é uma medida, não uma dimensão. Você pode congregar, nós podemos ter uma igreja de 2000 pessoas. Isso é uma medida, não uma dimensão. A igreja pode ter 1000 pessoas. Ela tem uma medida, não quer dizer que é uma dimensão. E você pode ter uma igreja de 100 pessoas. Ela não tem uma medida igual a de 1000, mas ela tem uma dimensão maior do que a de 1000. Eu não estou justificando a pequenez e nem tão pouco desprezando a medida de 1000. Nós podemos ter uma medida de 1000, de 2000 e ter uma dimensão também. Eu estou falando que não é via de regra, não é um caminho. A igreja, ela pode estar numa cidade e ela ter 1000 pessoas, mas ela não tem a dimensão de mudar a cidade. E uma igreja de 100, ela pode ter a dimensão de tocar a cidade. Os morávios, certa feita, estavam no navio de um país para o outro. Eu não vou dizer que foi coincidentemente. John Wesley estava no mesmo navio. Para mim, tem 2 avivalistas que eu sou apaixonado. Uma chama-se Kathryn Kuhlman e o outro chama-se John Wesley. Eu amo Smith pelo tanto de mortos que ele ressuscitou. Mas o nível de unção que John Wesley tinha
me deixa encabulado. Eu tenho um negócio com unção, irmãos. Para mim a unção, ela é palpável. Para mim a unção não é um sentimento, ela é palpável. E quando Wesley chegava no lugar, essa unção atingia as pessoas. Mas Wesley, eu estou com a voz mais cansada porque eu ministrei agora à tarde no retiro. John Wesley não foi sempre assim. Ele estava no navio, e os morávios também estavam, mas ele não conhecia os morávios. E naquela noite veio uma tempestade sobre o navio. John Wesley dentro da sua cabine, estava com medo de morrer naquela noite por causa da tempestade sobre o navio. E ele na sua cabine orando com medo, enquanto os moráveis lá no convés cantavam e adoravam a Deus. E John Wesley começou a ouvir que era um cântico cristão. Mas John Wesley não teve coragem de sair da cabine. E passou a noite, passou a tempestade. No outro dia, ao acordar, John Wesley subiu o convés. E ele encontrou um morável. E ele falou: bom dia. O morável falou: bom dia. Que tempestade terrível essa noite, né? E o morável falou: foi. Era vocês que estavam cantando aqui? E o morável, eu estou parafraseando, tá? E o morável respondeu: sim, éramos nós. E John Wesley olhou para ele e falou: vocês não estavam com medo de morrer? E ele respondeu: deveríamos ter medo de morrer? O medo da morte revela a dimensão que vivemos. Aquela resposta seria o suficiente para mudar a vida de John Wesley para sempre. Quando o navio chegou no destino, John Wesley chegou à conclusão que ele não era crente, não na dimensão daqueles caras. E ele começa a buscar a Deus como ele nunca buscou. É isso que nós precisamos: amar a Deus como nós nunca amamos, buscar a Deus como nós nunca buscamos. Nós precisamos se apaixonar por Deus como nós nunca nos apaixonamos. Deus te dá uma medida, mas da medida você pode fazer uma dimensão. Eu não estou falando de ser conhecido, eu não estou falando de sucesso, eu não estou falando de fama. Ainda que você não consiga esconder uma cidade edificada, eu estou falando que quando nós entendermos, irmãos, que a vida cristã é muito mais de ter erguido a mão um dia e aceitado Jesus, e ter nascido de novo, e a nova natureza é poderosa na nossa vida. A nova natureza nos deu condição de vivermos em Cristo, de habitarmos com Ele, de vivermos na presença dEle. Isso é maravilhoso. Mas eu estou falando de dimensões. Eu estou falando de dimensões. Você já parou para pensar, irmãos, por que dois pregadores podem pregar a mesma palavra e eles podem ter resultado diferente? Você já tentou ouvir uma mensagem no YouTube de um homem chamado Billy Graham? Já tentou ouvir? É a mensagem mais simples que você vai ouvir na sua vida. Você vai falar: não entendi. De repente ele fala: quem quer aceitar Jesus, vem à frente. E o povo no estádio se levanta. E você fala assim: eu já preguei melhor que isso. E não veio nem 5. Quando você pensa que ele está pregando, ele está terminando a mensagem, e ele faz um apelo. Você fala: duvido que vai vir alguém. Não vem ninguém. O estádio inteiro começa a se levantar e ir à frente. Você já viu uma mensagem do Dr. T.L. Osborne? Você fala: meu Deus, isso é arroz com feijão. A questão não é a mensagem que você está pregando, é de qual dimensão você está pregando a mensagem que você está pregando.
Às vezes nós estamos querendo algo muito profundo, mas que não tem dimensão. E às vezes tem pessoas pregando a coisa mais simples, de uma dimensão fora do comum. Se nós não entendermos isso, você não pode, talvez você não cresça mais em tamanho. Talvez seja uma péssima notícia para você. Pastor, eu queria crescer até 1,80. Talvez você não cresça mais em tamanho, mas você pode crescer em dimensão. Talvez você não possa escolher que título, que posição que você vai ter ministerialmente, mas você pode decidir em que dimensão você pode viver. Quando olhamos para Atos capítulo 6, eu não vou abrir. Quando nós olhamos para Atos capítulo 6, nós vemos a instituição dos diáconos, ok? Atos 6, a instituição dos diáconos. A distribuição da cesta básica começou a dar problema. As viúvas helenistas estavam sofrendo com aquela maneira de distribuição. E a igreja começou a apertar os apóstolos. E os apóstolos falaram: olha, não é lícito deixar o ministério da palavra e da oração. Vamos levantar 7 homens de boa reputação, e eles vão servir a mesa, enquanto a nós nos dedicaremos ao ministério da palavra e da oração. Eles levantam alguns diáconos. Estevão, gente básica, né? Estevão, Filipe. Eu penso, irmãos, que quem olhava para os apóstolos e para os diáconos, quem era melhor? Os apóstolos estão no outro nível, né? Mas eu te pergunto, irmãos, quem dos apóstolos foi transladado? Quem? Mas teve um diácono que foi. Filipe foi transladado. A questão não é a medida. A questão não é o título que você carrega. É quanto de Deus você carrega. A questão não é a posição que você tem para pegar o microfone. É qual a dimensão que você tem. Se você procurar estudar sobre um homem chamado Daniel Nash, você vai encontrar um livretinho que não dá 20 páginas. Daniel Nash. Não tem mais nada além disso. Se der 20 páginas é muito. Eu já li. Ele era pastor de uma igreja pequenininha, lá onde o vento faz a curva. Os irmãos da igreja expulsaram ele a liderança da igreja expulsou ele da igreja. Ele ficou sem igreja. E ele decidiu ser intercessor de Charles Finney, outro monstro. É como se Charles Finney fosse ministrar em Londrina, dia 15 do mês que vem. 1 semana, 2 semanas antes, Daniel Nash chegava em Londrina antes de Charles Finney. Quem era Daniel Nash? Um desconhecido, expulso da igreja. E ele alugava um cômodo, geralmente às vezes no porão de uma pousada. E uma vez Charles Finney chegou, a dona da pousada falou: o senhor Daniel Nash anda com o senhor? Ele falou: sim, anda. Eu vim falar para o senhor que ele está com problema. E Charles Finney perguntou qual é o problema que ele tem. Ela falou: eu bati na porta, ele não abriu. E eu abri a porta. Ele estava jogado no chão gemendo. E Charles Finney respondeu para a dona da pensão: está tudo bem. Ele gemia. Ele gemia.
Quando Charles Finney ia pregar, os céus estavam rasgados. Você quer saber? Você quer saber o que Daniel Nash significava para Charles Finney? Eu vou te dizer. Quando Daniel Nash morreu, Charles Finney nunca mais fez uma cruzada. Tipo assim, quem organizava tudo morreu, agora eu não vou mais. Existem pessoas que nunca se tornaram conhecidas. Existem pessoas que nunca vão pregar o microfone, mas que nós vamos encontrar no céu, irmãos, numa dimensão tão profunda. Tão profunda. Eu queria achar algo em Mateus, eu não sei se eu vou achar. Mateus. Como eu queria achar. Quando Jesus é apresentado no templo, eu acho que está em Lucas, deixa eu ver. Eu te amo, Jesus. Lucas capítulo 2, obrigado, Espírito. Lucas capítulo 2. Eu sinto um peso de glória aqui nessa noite. Eu sinto um peso de glória aqui nessa noite. Tem algo que está explodindo dentro de mim. Deus me disse sexta-feira: não se preocupe com a sua medida. Se preocupe com a sua dimensão. Lucas capítulo 2, versículo 36. Nós vamos ler alguns versículos, preste atenção. Pense comigo, após ler esses 3, 4 versículos, se tinha por que o nome dessa mulher está aqui na Bíblia. Pense comigo da importância, se é relevante o nome dela está aqui. 2:36 de Lucas. Havia uma profetisa chamada Ana. Você precisava estudar a palavra Ana, precisava estudar a palavra Fanuel e precisava estudar a palavra Aser, da tribo, que aí você entendia o que significaria Ana. Quem era essa mulher? Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias. Ela já era velha. Que vivera com seu marido 7 anos. Ela viveu com seu marido quanto tempo? 7 anos, desde que se casaram. E que era viúva de 84 anos. Ela era viúva de 84 anos. Esta, o que é que está escrito aí? Esta, vocês estão comigo? Esta fazia o quê? Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e oração. Ela ficava dia e noite orando, amando, orando, amando. E chegando naquela hora, dava graças a Deus. E falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O menino estava sendo apresentado. Do que ela falava do menino para os outros? Da onde ela conhecia o menino? Trouxeram o menino, todo mundo que chegava é como se ela dissesse: esse menino aqui é assim, 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 assim. Quem contou do menino para ela? Por que essa mulher está na Bíblia? Acabou, sumiu ela, desapareceu. Quantos milagres ela fez? Irmãos, se esse 1, 2, 3 versículos, se esses 3 versículos não tivessem na Bíblia, afetaria você? Vamos lá. Afetaria você, Alex? Afetaria você? Também não me afetaria. Por que a Bíblia cita? Por que a Bíblia tirou a foto dessa mulher? Por que nós estamos falando dela aqui?
Ela era o que, pastora? Profetisa. Por que a Bíblia fala dela? Porque a Bíblia não fala de quem tem medida. A Bíblia fala de quem tem dimensão. Nós, a liderança, a igreja perdeu a visão de dimensão e está todo mundo correndo, todo mundo de forma generalizada, todo mundo correndo atrás de medida. Tem gente querendo ser apóstolo, tem gente querendo ser profeta, tem gente querendo ser não sei o quê. Escute, não é isso. Eu não estou falando que isso não tem o seu lugar. Eu só estou falando que não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é a dimensão. É quanto tempo você passa com Ele. Eu não sou pregador do terror, irmãos. Não quero ser, rejeito ser. Mas eu preciso te dizer uma coisa: a sua vida está passando. A sua vida está passando. A sua vida está passando. Que dimensão que você está alcançando? Não tem pecado você frequentar a igreja. Não tem. Não tem pecado você vir na quarta e no domingo. E alguns só vêm no domingo. Não tem pecado, não. Você está salvo em Jesus se você está nele, amém? Não. O novo nascimento é uma medida, não é uma dimensão. Não, eu não estou falando que você está em pecado. Se você não ora constantemente, não tem uma vida intensa, não creio que seja pecado. Não creio que seja pecado você não ser alguém mergulhado na palavra. Você não crê que é pecado? Não. A igreja primitiva não tinha Bíblia, irmão. Só que o que você decidiu viver foi uma medida. E o que Deus está te oferecendo é uma dimensão. Você pode escolher viver uma medida. Deixa eu abrir meu coração para você. Eu acordo todos os dias, simplesmente por uma dimensão. Eu acordo todos os dias, na expectativa do que Deus vai fazer. Não sobre aqui apenas, sobre o Brasil. Se você passasse talvez uns 3 dias comigo lá em casa, após os 3 dias você diria: a vida do pastor é a coisa mais insípida que eu já vi. Acorda todos os dias, vai para o mesmo lugar. Parece que nada está acontecendo. Tem dia que você sente um arrepio. Tem dia que você dá uma tremidinha. Tem dia que você dá uma chorada, gostoso. Tem dia que não dá arrepio, não dá tremido. Tem dia que não dá chorada. Tem dia que parece que nada está acontecendo. Não é uma medida mais, é uma dimensão. Não é mais uma medida. Existem pessoas que decidiram não viver mais por uma medida. Eles querem viver dimensões. Existe gente no Brasil, escute, quando explodir você vai saber o que eu estou falando. É que ainda não explodiu, mas quando explodir você vai ver quantos jovens estão trancados buscando o Senhor. Você sabe quantas casas de orações existem no Brasil 24/7? Não sabe. Você sabe qual é o país aonde a igreja mais cresce? Não? Deixa eu te falar. É o Irã. Você sabe qual é o país que mais tem casa de orações? Também é o Irã. Você sabe o que eles fazem quando chega a hora do louvor na igreja deles, escondidas? Você sabe como é que eles fazem? Vamos cantar aquela música. Teu sangue. Vamos cantar? Vamos. Fecha os olhos, vamos lá.
O que é isso, pastor? Eles estão cantando. É assim que eles cantam? É. Eles não podem soltar a voz. Eles não podem cantar. É o país no qual a igreja mais cresce. É o país onde tem mais casas de orações, 24/7. O que é isso, pastor? É a medida? Não. É a dimensão. Chega uma hora que o dinheiro não te satisfaz. Chega uma hora que não é o título que te satisfaz. Não é o carro novo que te satisfaz. Não é a casa nova que te satisfaz. Chega uma hora que tudo que você quer é um avivamento. Chega uma hora que não são mais as coisas da terra que te atraem. Chega uma hora que é o cheiro do céu. Chega uma hora. Desculpa o que eu vou falar. Desculpa, eu não sei se você sabe do que eu estou falando. Desculpa. Existe uma dimensão que eu não conheço. Existe uma dimensão que você não conhece. Existe uma dimensão, eu vou parar por aqui. Existe uma dimensão que nós não conhecemos. Eu quero que Deus tire de mim o anseio pela medida e desperte em mim o anseio pela dimensão. Eu quero que Deus tire de mim o anseio pela... Não, eu não estou falando que eu não quero que a igreja cresça. Eu não estou falando porque os moráveis cresceram. Pode vir, Anjo, pode vir. Eu só estou falando que existe uma dimensão, cara, que nessa noite eu vim te convidar para este lugar. Nessa noite eu vim aguçar você para este lugar. Não é um lugar de medida. Talvez não seja um lugar de fama. Talvez não seja um lugar para ser conhecido. Esse lugar é uma dimensão. É um lugar de fome. É um lugar talvez onde você não tenha muitos aplausos, mas a glória do Senhor te satisfaz. Teve momentos da minha vida, escute, teve momentos da minha vida que eu desejei viajar, eu desejei uma agenda todo mês, eu tinha 17 anos, faz muito tempo, eu estava na fase do quartel, eu trabalhava numa transportadora, e quase todos os dias eu estava no aeroporto de Guarulhos, descarregando exportação, no setor de carga. Eu ficava lá vendo avião subir e avião descer. Eu dizia, um dia eu vou voar. Quando eu passo para aquele lugar de carga hoje, eu digo, eu quero ficar em casa. Eu não quero voar. Eu quero ficar em casa. Chega uma hora que não é mais a medida. Chega uma hora que não é mais a multidão. É um lugar a sós. Chega uma hora que não é o aplauso, não é gente querendo tirar foto com você depois do culto. Chega uma hora que tudo que você quer é ficar quietinho. O que é isso, pastor? Isso não é mais uma medida. Isso é uma dimensão. Pastor, qual o intuito do senhor pregar nessa noite essa palavra? Gerar uma crise em você.
você não mudar de vida, pelo menos tirar umas horas de sono, sou eu hoje. Ele não derrama o seu espírito sobre medida. Ele está dizendo para você: você vai ter de mim o que você quiser. Você vai ter de mim o que você quiser. Não me diga com palavras quanto você quer. Me diga com as suas ações quanto você quer. Chega uma hora, irmãos, que o jejum não é mais um ato de sacrifício. Chega uma hora que o jejum é uma rejeição da comida terrena, porque você não aguenta mais aquela comida. Você quer comer de outro lugar, de outro tipo de comida. Por favor, apaga a luz para nós, por favor. Você pode ficar sentado, em pé, de joelho, deitado. Você pode fazer o que você quiser, porque Ele vai te pegar. Espírito Santo, meu amigo, eu sei que Tu estás aqui. Eu te peço, sopra neste lugar agora. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor. Anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo. Sai do Teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala pra mim, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. De poder sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz Teu querer, faz Teu querer em mim, vento de poder, vento de poder, sopra em meu
teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval, como vendaval, sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval, sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Você que está sentado, você vai declarar: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, eu me rendo. Vamos, vamos, feche teus olhos. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval, sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Ore em outras línguas.
libere, 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 libere. Sopra, Espírito Santo, sopra neste lugar. Sopra neste lugar, Espírito Santo, sopra neste lugar. Sopra neste lugar. Sopra com violência neste lugar. Sopra com violência neste lugar. Sopra com violência neste lugar. Trazendo fome, trazendo sede, trazendo fome, trazendo sede. Basta eu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Basta eu querer, basta eu querer em mim. Vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver. Basta eu querer, basta eu querer. Como vendaval sobrenatural. Basta eu querer, basta eu querer em mim. Chega uma hora, você pode começar por medidas, você pode começar dando passos, tendo medida, mas chega uma hora que você continua e não dá mais para medir. É para este lugar que Deus está nos chamando. Eu quero levar você para o lugar, diz o Senhor, o qual você não conseguirá medir o que eu tenho para fazer na sua vida. Eu quero levar no lugar aonde você não vai saber que dimensão que você está. Espírito Santo, gera fome, gera sede. Gera fome, gera sede. Gera fome, gera sede. Gera fome, gera sede, Deus. Oh! Com os teus olhos fechados, enquanto os instrumentos tocam assim embaixo, com os teus olhos fechados, deixa ele tocar em você. Eu sinto no meu coração que ele quer tocar em pessoas aqui. Isso não precisa você fazer nada, só ficar em silêncio com os olhos fechados. Deixa ele tocar em você. Toca, Espírito. Toca, Espírito. Faz subir do nível das águas. Sobe.
das águas. Sobe o nível das águas. Rialamassure, bamassure, candaramassure, candaramassure. Um novo tempo chegou, um novo tempo chegou, um novo tempo chegou. O que eu tenho para você não dá para ser entregue nessa medida. O que eu tenho para você não cabe nessa medida, não cabe nessa medida, não cabe nessa medida. Vem, vem, vem. Tem outros lugares para você. Tem novos lugares para você. Tem novos lugares para você. Senhor, eu creio que chaves estão virando neste lugar. Eu creio que há mudanças no nosso interior que estão acontecendo. Para alguns pode parecer estranho, mas tem algo acontecendo. A estação mudou, as vestes mudaram. Oh Espírito, que maravilha! Oh, aleluia! Tu és santo. Ainda que eu ande pelo meio da sombra da morte, teu amor lança fora o medo. Ainda que eu encontre bem no meio da tempestade da vida, não voltarei, pois perto está. Eu não temerei.
Se o meu Deus comigo está, se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo no coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, se o meu Deus comigo está, se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, Te louvarei. Eu declaro que você não vai viver apenas de uma medida, você vai viver de dimensões. Eu declaro uma igreja que não vai ter apenas medidas, uma igreja que vai viver em dimensões. Em nome de Jesus, eu declaro, queridos, que dimensões estão crescendo na nossa vida. Eu creio em nome de Jesus Cristo que nessa noite o Senhor está nos marcando com um novo entendimento, com uma nova dimensão. Eu creio que o Senhor está gerando fome em nós. Quantos creem dessa forma? Vamos aplaudir o Senhor e render louvores a Ele.